3, 2, 1, 3, 2, 1, vamos lá? Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Bom dia! Muita energia, mais um novo dia. Já respirou fundo hoje? As pessoas falam pra mim: nossa, você tem uma energia, você é doido, você é elétrico. Eu sou mesmo, e eu tento passar isso para as pessoas. E como que nós passamos isso para as pessoas? Quando o nosso copinho está cheio, sabe? Antes de eu fazer a minha cirurgia, de eu colocar essa prótese aqui, ó, colocar essa prótese no crânio, eu tenho uma prótese no crânio, eu coloquei um parafuso. Muita gente falou: você vai colocar um parafuso na cabeça, você sabe se isso funciona? Falei: olha, eu acredito, e eu acreditei. E eu falei assim: pior do que eu estou, eu não vou ficar. Mas por que eu acreditei? Por que eu tive a crença? Porque eu vi vídeos, eu fui em bons médicos e esses médicos tinham autoridade para me dizer sobre isso. Então, como que você consegue acreditar em alguma coisa? Eu acreditei porque fui em bons médicos, pessoas que estudaram a vida toda, me passaram esse conhecimento, me passaram essa confiança. Você começa tendo fé em alguma coisa. Primeiro passo, ter fé. Se você não tiver fé, o que você faz quando você não tem fé? Quando você precisa reconhecer uma fé pública, você vai até um cartório e alguém dá a fé para você. Então, para você ter fé, você tem que sentir, primeira coisa, não é mesmo? Alguém tem que falar para você e você sentir. E só depois você vai conseguir acreditar. E por que eu tô falando tudo isso? Porque não adianta você ficar vendo vídeos, não adianta você ficar orando, não adianta você ficar meditando. Não, você tem que encontrar lá dentro de você a resposta e acreditar e se jogar pra vida. Eu me joguei, olha aqui. E eu me joguei por quê? Porque pior do que eu tava, não tinha como ficar. Eu a vida inteira ouvi dois lados. De repente, eu fiquei com um lado, mas o pior é que eu não tinha um labirinto. Então eu tinha uma confusão mental muito grande. Quando eu ia em shoppings, quando eu ia em praças com muitas pessoas, eu passava muito mal, tinha uma tontura, e aí a minha esposa sempre falava assim: não vamos voltar mais aqui. Ficava nervosa: não vamos voltar mais aqui. Ficava preocupada comigo, na verdade, né? Ficava preocupada comigo e eu ficava me sentindo mal porque tava com minha pequenininha, quase 3 anos, meu pequenininho, nem 1 ano. Eu falava: puxa vida, a vida vai ser assim? Então, eu não tinha opção. Eu tinha que acreditar que isso aqui iria funcionar. E de fato funcionou. Eu cheguei no médico pouco antes dessa cirurgia, passando muito mal, com muita tontura. E depois que eu fiz a cirurgia, que eu pus o implante, eu levei um tempo até colocar o aparelho auditivo, porque tinha que fixar na minha cabeça, tinha que fazer parte de mim. O parafuso tinha que fazer parte do osso. Parafuso, deixa eu te mostrar aqui. Ó. Consegue ver aqui? Um parafuso, certo? Isso aqui, esse aparelho, ele capta o som como se fosse um ouvido, joga pro meu crânio e despeja aqui. Eu só escuto desse lado. Esse ouvido eu ouço perfeitamente e esse capta o som. Então, o que eu quero dizer? O que eu quero dizer, viajando na maionese aqui, que a partir desse momento que eu acoplei esse aparelho auditivo, a minha vida voltou. Não voltou o que era. Não voltou o que era fisicamente. Nunca vai voltar. Esse ouvido aqui, ele é fantástico, ele é maravilhoso, ele é feito pelo Criador. Nada substitui isso. A máquina nunca substituirá o ser humano, nunca. Podem dizer que vai, podem dizer que farão computadores quânticos, podem dizer que farão aí robôs perfeitos, mas nós não somos e nunca seremos substituídos por nada, porque nós temos sentimento. Nós temos sentimento e nós podemos criar a nossa realidade o tempo todo. E é isso que você deve fazer. A minha vida melhorou. Eu
Me recordo quantas vezes as pessoas perguntavam pra mim: e aí, como é que você tá? E eu tava mal pra caramba, e eu dizia: tô bem, tô ótimo. Por que eu vou reclamar? Se eu reclamar, eu vou só atrair coisas ruins. Só que eu digo pra vocês, depois que eu coloquei esse aparelho, eu tive um salto quântico de melhora. Mas por quê? Porque da minha cirurgia, da retirada do tumor, até colocar esse aparelho, quase um ano. O ano passado, o ano de 2019 inteiro, eu passei muito mal. E eu procurei respostas, eu procurei vídeos motivacionais, eu procurei livros motivacionais, eu li a Bíblia, eu li a palavra, eu li muita coisa. E venho lendo, então foi um despertar para mim. Você consegue entender que esse tumor, ele veio a vida inteira crescendo dentro de mim? Por uma hora, ele me despertar, é isso mesmo. Eu poderia ter ficado revoltado, poderia ter ficado magoado. Eu não sou mais aquele cara que pedala o que eu pedalava. Eu era apaixonado, eu só pensava em pedalar. De repente, eu não pude mais. Eu vou voltar. Não como era, mas eu vou voltar. Só que foi um momento de eu me despertar, de eu sair para mim mesmo. Como eu digo várias vezes para você, que Deus disse lá para Abraão: Lé-lehá. Não foi só lé, não foi só saia, não, foi lé-lehá. Foi para sair. Eu saí para mim mesmo. Eu me encontrei, é o que você tem que fazer. E não é uma, duas, três vezes, não, é todo dia. A luta é constante, é movimento o tempo todo. Se a Terra parar, ela deixa de existir. Se a Terra parar de girar, acabam as estações, acaba tudo. Já parou para pensar nisso? Que complexo que é a vida? A nossa vida é complexa. Então, não espere o momento perfeito. Não, acredite. Comece com fé. Segunda etapa, depois da fé, é acreditar. Pode ser que você não tenha autoridade para fazer aquilo que você busca. Busque em outros ajuda. Como eu busquei nos médicos. Eles me deram autoridade, eles me mostraram que esse aparelho funcionava e eu acreditei. Não adianta você procurar ajuda e não acreditar. Essa é a mensagem do dia. E ó, não se esqueça, o desafio que foi lançado. Nota na mão, de novo. Não falar mal, não reclamar. Desafio de uma semana. Depois de uma semana passaremos para 15 dias e um mês. E depois disso feito, passe adiante para 2 pessoas. Passe esse desafio, não custa nada. Na verdade, vai melhorar muito a sua vida e a vida dos outros. E lembre-se, haja como ele. Todos os dias quando eu acordo, ele fica feliz como se fosse a primeira vez. É uma alegria, ele abana o rabo, ele pula, ele me arranha. E isso tem que ser todos os dias. Nós temos dias difíceis, nós temos momentos difíceis. Mas nós temos que lutar o tempo todo. A luta é constante, não podemos parar, não pare de se movimentar. E tenha um dia extraordinário. Bora lá? Ahuhul!